Fala, povo bonito e abençoado do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui mais um dia para falar ao teu coração. Chegamos então hoje ao nosso dia de número 40 da nossa leitura bíblica, do nosso desafio 100 dias que podem mudar a sua vida. Chegamos a 40% da nossa leitura, estamos já rumo a 50%. E isso é muito gratificante, isso é muito importante. Se você não me conhece, eu sou o pastor Rogério. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, curte, comente e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Hoje a nossa leitura foi de Atos capítulo 11, Josué capítulo 15 ao 21 e Jó do capítulo 28 ao capítulo 30. Hoje então a nossa leitura, nós vemos aqui algumas coisas importantes, como a expansão do evangelho, o reino de Deus crescendo, a fidelidade de Deus nas promessas que ele faz e a sabedoria que vem do alto. Porque quando Deus cumpre suas promessas, ele nos chama para viver com sabedoria e propósito. Não é somente a promessa ser cumprida, mas nós precisamos ter sabedoria e propósito claro daquilo que nós vamos fazer. Então, na leitura hoje de Atos, o que nós aprendemos? Atos capítulo 11, nós vemos que o evangelho, ele continua avançando. E o mais importante, o evangelho alcança a todos, a toda a humanidade. Em Atos capítulo 11, nós vemos a continuidade do que começou com Cornélio. Agora Pedro explica o que aconteceu e algo fica muito claro. O evangelho não é limitado. O evangelho não era só para os judeus. O evangelho era para todos. E Atos capítulo 11, versículo 18, nós vemos a seguinte passagem. Logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Deus, meu irmão e minha irmã, está alcançando todos. Deus, ele alcança todas as pessoas. E é aqui que algo muito importante acontece. Algo maravilhoso aconteceu também em Atos capítulo 11, no versículo de número 26. Tem a seguinte passagem. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Ser chamado cristão não era apenas um título, mas era uma identidade. Era uma vida que refletia Cristo. Se você não sabe, a palavra cristão, se você traduzi-la, vai ser pequeno Cristo. Isso mostra para você uma identidade, quem você é. Não é um título ser cristão, mas sim uma identidade. Ser chamado de cristão, as pessoas têm que ver em nós Cristo. As pessoas têm que ver em mim Cristo. Não adianta eu dizer que sou cristão, mas não viver conforme eu tenho que viver para que isso aconteça. Isso é muito importante para nós. E isso aconteceu com os discípulos. Ali naquele momento, pela primeira vez, foram chamados de cristãos, porque eles estavam refletindo a Cristo. A nossa leitura depois é para Josué, capítulo 15 ao capítulo 21. E aqui nós vemos as promessas de Deus se cumprindo. Aqui nós vemos a divisão da terra prometida. Aqui nós vemos cada tribo recebendo a sua herança. Depois de ano de espera, luta e caminhada, a promessa se cumpre. E o texto de Josué, capítulo 21, versículo 45, diz o seguinte: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara. Tudo se cumpriu. Mostrando para mim e para você que Deus não esquece, Deus não falha, Deus cumpre as suas promessas. Mesmo que aos nossos olhos parece que está demorando, mesmo que o caminho seja difícil, o que Deus prometeu, ele vai cumprir. Apenas continue crendo, vivendo de maneira sobrenatural, em santidade, que as promessas do Senhor te alcançarão. Se você abandonar a sua fé, ela não vai te alcançar. Mas se você continuar fiel, firme, as promessas te alcançarão. Depois nós vamos para Jó, capítulo 28 ao capítulo 30. E aqui nós vemos no capítulo de número 28
Um capítulo muito lindo falando sobre sabedoria. Que o homem pode encontrar riquezas, o homem pode encontrar terra, mas existe algo muito mais valioso do que isso. Em Jó capítulo 28, no versículo 28, nós vemos a seguinte passagem: Eis que o temor do Senhor é a sabedoria. Sabedoria não é apenas conhecimento. Sabedoria não é viver de forma alinhada, é viver de forma alinhada com Deus. Sabedoria é temer o Senhor, é escolher o caminho certo. Sabe, a sabedoria não é porque você lê muito, que você conhece muita coisa. Tem gente que conhece muita coisa, mas não é sábio. A sabedoria é o temor do Senhor. Você teme ao Senhor, você cumpre os mandamentos deles, você busca caminhar com Ele, andar com Ele todos os dias, o Senhor vai te dar sabedoria. Depois, no capítulo 29 e no capítulo 30, nós vemos o contraste da vida de Jó. Um homem que antes era honrado, agora está sendo humilhado. E isso nos lembra uma coisa: a vida muda, a vida gira, mas Deus continua sendo a fonte de sabedoria para as nossas vidas. Sabe, Jó está sendo humilhado no momento, mas um dia ele foi honrado. E nós temos que continuar crendo que o Senhor faz e fará tudo aquilo que Ele prometeu, porque Ele é fiel para cumprir. E o que nós aprendemos então no dia de hoje? Nós aprendemos que o Evangelho é para todos, que a nossa vida deve refletir a Cristo e que Deus cumpre todas as suas promessas. E a verdadeira sabedoria está em temer ao Senhor. Eu quero orar por você. Pai, que em nome de Jesus, essa pessoa que está me ouvindo, ela possa ser um verdadeiro cristão. Um homem ou uma mulher, Pai amado, que aonde estiver, reflita a Cristo na vida dela. Derrame temor do Senhor sobre essa vida, para que a sabedoria a alcance cada dia mais. Pai amado, que o Senhor nos leve a falar do seu evangelho, a falar do seu amor ao máximo de pessoas possíveis. Jesus, nós te amamos, te louvamos e te exaltamos nesse dia maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreva, curte, comente e compartilhe com o máximo de pessoa que você puder. E deixa aí nos comentários para mim saber que você chegou até o final. Identidade. Comenta aí para nós sabermos. E para encerrar esse nosso vídeo, eu quero deixar com você algumas palavras. Deus continua salvando pessoas. Deus continua cumprindo promessas. Deus continua chamando pessoas para viver com sabedoria. É hoje, né? E hoje Ele nos convida a viver uma vida que realmente reflita a Cristo onde nós estivermos. Esse foi o nosso dia 40 do desafio 100 dias que podem mudar a sua vida. Um forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.